Boa tarde, meu nome é Alan Bonel, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô aqui com mais um bate-papo, hoje um bate-papo bem curto sobre algumas reflexões ali, sobre umas coisas que algumas pessoas me perguntaram, mandaram um DM no LinkedIn, sobre por que o plástico ainda é difícil de substituir. A gente está em 2025 e algumas aplicações parece que a gente ainda não consegue utilizar um outro material que não seja o plástico. Então vamos lá. Se você me acompanha, antes de tudo, se inscreva no canal, compartilha, curta, manda um comentário que me ajuda bastante, me ajuda muito o canal. Vamos lá. Você já pensou se um pneu fosse feito de madeira ou de aço? Ou talvez até o carro inteiro, um carro inteiro de aço ou de alguma liga? Se você tivesse copo descartável, um os materiais descartáveis de embalagem fosse feito talvez de papel laminado ou até de alguma liga leve, se fosse feito somente ser de papel, então é difícil de pensar, né? É difícil de imaginar uma situação como essa. E a questão é assim, né? Muito recente que os plásticos começaram a ter esse boom. A gente está falando aí principalmente da segunda metade do século XX, né? 1950, 1960, 1970, começaram a aprofundar um pouco mais nesses desenvolvimentos e sintetizar novos materiais, novos polímeros. Enquanto 1980, 90, 2000 teve esse boom de consumo dos plásticos e praticamente tudo que a gente vê hoje pode ser feito de plástico, se já não é feito de plástico. E muitas coisas que não eram feitas de plástico são feitas de plástico hoje. A gente vê muito em indústria de eletrônicos, eletrodomésticos, indústria automotiva, embalagens, coisas que até então não existiam ou não eram feitas de plástico. E aí a gente pensa, poxa, se o plástico tem todo esse problema de impacto ambiental, né? Muitas vezes é o vilão, né? Eu sempre falo disso, o grande vilão do século XXI. Por que então a gente não volta a fazer as coisas sem utilizar o plástico? Ou a gente tenta desenvolver alguma coisa que substitua o plástico? E aí tem alguns fatores que são muito relevantes, né? Muito importantes para a gente se atentar. O primeiro deles é a questão, eu diria, né, que é a questão de custo, né, a facilidade que você tem de comprar esses materiais e no geral são baratos. Boa parte das commodities, né, que são os polietileno, alguns polímeros ainda com uma propriedade um pouquinho ali superior, até algumas poliamidas ali, dependendo do grade, né, ABS, talvez PET, PVC, você consegue comprar por menos de R$ 20 o quilo no mercado. O que é muito barato. Se você pensar num artigo de plástico que pesa poucas gramas, não é um custo elevado. Então, o custo acho que é um fator que pesa demais. É difícil a gente substituir alguma coisa que a indústria, que o mercado aceite com um preço maior. O plástico ele tem uma facilidade de conformação, principalmente quando a gente fala de geometrias mais complexas. Você imprimir detalhes, imprimir cantos, você imprimir até uma questão de relevo ali em peças plásticas é muito fácil de fazer. O plástico em si, quando fundido, né, quando derretido, sob processamento, ele já consegue imprimir bem, né, um líquido derretido. Encontrando em contato com o molde, você tem ali a impressão do detalhe, de ranhura, de textura, da maneira praticamente que você quiser. Você consegue fazer, além disso, o plástico já nas cores que você quiser, então você não precisa de processos adicionais de pintura. E por mais que tenham os processos de rebarbação, de desgalhe, às vezes de montagem, que aí é inerente de alguns produtos, processos com outros materiais, e aí especificamente no caso dos aços, dos metais, das ligas de alumínio, de cobre, muitas vezes você precisa ter processos consecutivos. Então já são processos caros, já são processos que demandam bastante energia,
o custo da matéria em si, da matéria-prima em si, já é um pouco mais elevado, e muitas vezes você precisa passar ali por lingotamento, conformação, um tratamento térmico, dobra, solda, em diferentes processos. E aí isso vai agregando valor no produto final. Muitas vezes você consegue fazer com apenas um processo, uma injeção, por exemplo, com uma geometria um pouco mais complexa, uma única peça de plástico. Então você faz mais rápido, com um processo que demanda menos energia, com uma matéria-prima mais barata. E muitas vezes você já faz na cor que você quer e tem uma variedade bastante grande ali de master batch de cor que a gente consegue utilizar. Um outro ponto bastante interessante é a questão da densidade propriamente dita. As peças de plásticos elas são muito leves e isso traz um conforto, uma economia de combustível tanto para a logística desses materiais que é muito interessante. Então, você trocar uma peça ali de aço, de metal, você pegar ali a densidade do ferro, né, e a densidade dos plásticos em geral, a gente está falando ali de uma redução de 7,8, né, 7,85, dependendo da liga ali, entre 7,5 e 8 dos metais, no geral, né, dos aços. E você tem uma redução ali na casa de 1, 1,5 de peças que são feitas em plásticos. Algumas peças talvez reforçadas com fibra de vidro, reforçada com talco, com outro tipo de carga mineral, que teria talvez uma densidade um pouquinho mais elevada, mas mesmo assim, sendo bastante conservador, no pior dos casos, a gente reduziria essa densidade ali de 7,5 para 2, sendo bastante conservador. Então a gente está falando de quase 5 vezes a menos de densidade, né? São materiais 5 vezes, pelo menos, de maneira muito conservadora, mais leves, né? Além da densidade propriamente dita, é possível obter propriedades e combinações de propriedades que são muito específicas com relação aos plásticos, e tem uma variedade muito grande. Então nós temos materiais, por exemplo, termofixos, que têm uma resistência muito elevada, um preço muito bacana, uma dureza muito elevada. Enquanto isso, nós temos até borracha natural, por exemplo, de durezas bem baixas, materiais bem flexíveis, né, que são as borrachas, e algumas borrachas que são bem macias. Nós podemos fazer fibras para a indústria têxtil, então tecidos, né, são feitos de plásticos, tem a origem de plásticos. Você também poderia pensar em espumas, né? Espumas de sofá, de carro, de colchão, muita coisa que também é feita de plástico. Então a gente tem uma variedade de propriedades, e combinação de propriedades que é muito ampla, é muito vasta, é muito rica. Então a gente consegue combinar materiais muito duros, muito resistentes, materiais que quando precisam ser elásticos são de fato muito elásticos, coisas que dificilmente nós teríamos com outros materiais propriamente dito. Claramente é possível pensar em diferenças de geometria, em diferenças de conceito, talvez até uma diferença de produtos para a mesma aplicação, que faça talvez mais sentido não fazer alguns componentes em plástico. Mas no geral, algumas coisas que são feitas de plástico porque é a melhor opção. Então no começo do vídeo eu falei assim, poxa, você já imaginou um pneu de madeira? É muito difícil você pensar num pneu que não seja feito de borracha, de um elastômero, porque precisa ser maleável, precisa ser flexível, precisa ter um atrito bacana, e são coisas que a borracha ela vai entregar no produto. A borracha ela vai conferir aquela característica no seu produto. Então dificilmente faríamos um pneu de madeira, um pneu de cerâmica, seria muito mais difícil, né? Claramente falando de aplicações de automóveis, bicicletas, motocicletas, até aviões, que utilizam esse conceito. Tem rodízios, né, que são aquelas rodinhas de cadeira, de alguns dispositivos, alguns instrumentos, mecanismos ali
que utiliza aqueles rodízios, né? E são feitos alguns de plástico normal, termoplástico normal, que não seja de borracha. Talvez poderíamos fazer também com alguma parte metálica ali, não sei se faria muito sentido, mas de fato as borrachas seriam, né, são as melhores opções no caso do pneu, por exemplo. Um carro inteiro feito de aço, além do pneu, é muito difícil a gente pensar hoje no acabamento interno de um carro. Quando você entra num automóvel, reclama-se muito e fala assim, poxa, os automóveis eles estão se tornando praticamente inteiros de plásticos. Mas algumas peças, alguns componentes são muito difíceis de tirar o plástico dali. Por mais que o painel, um acabamento ali que fica mais visual, poderia ser feito, por exemplo, de uma peça metálica, com uma pintura muito bonita. Alguns carros antigos têm até alguns detalhes em madeira que fica muito bonito também. E eu até concordo que aí talvez seja gosto ter um carro de uma maneira ou de outra, mesmo sabendo que talvez os carros consumiriam mais combustível por serem mais pesados. Carpete, os estofados, algumas geometrias mais complexas ali de acabamento interno, o próprio volante, que você tem uma textura, você tem uma sensibilidade ali ao toque de algo mais macio, é muito difícil voltar a fazer com outros materiais esse tipo de peça, porque nós como consumidores não estaríamos dispostos a perder ou em consumo de combustível ou em preço, porque os carros muitas vezes se tornariam mais caros, por exemplo, né, dos carros, ou até mesmo de conforto, né? Trocar um estofado, trocar um volante, você voltar até aquela sensibilidade mais rígida quando na direção. Então, por mais que tenha essa característica essa percepção ainda muitas vezes que está diminuindo das coisas estarem ficando piores, né, por conta da utilização cada vez mais de plásticos, nem sempre isso é 100% verdade, porque muitas coisas ficaram muito melhores, muito mais baratas, muito mais bonitas, muito mais ambientalmente corretas com a utilização de plástico. Então, sim, é muito difícil voltar para algumas boas aplicações, em muitos casos, a utilização de outros materiais que não o plástico. Muito obrigado. O bate-papo hoje era para falar um pouco sobre essas questões, da importância e de como o plástico foi se tornando insubstituível nas nossas vidas, ainda em 2025, né? É muito difícil você substituir, voltar atrás para todas as aplicações. Então, se não existisse mais plástico no mundo, com certeza a nossa vida seria muito pior, seria menos confortável, seria muito mais cara e geraria muito mais poluição também. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, deixa um joinha, curta, compartilhe, comenta, procure Alan Bonel lá no LinkedIn, é o meu perfil, eu posto bastante coisa interessante por lá também. Dúvidas, necessidades, cursos, comenta nesse vídeo, vai no LinkedIn, pode me mandar uma mensagem, um DM, tem o link do meu WhatsApp lá direto também no LinkedIn, que vocês podem entrar em contato comigo, como algumas pessoas já estão fazendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.